dessa vida no Evangelho de João. Capítulo 21. Abaixa mais. Evangelho de João. Versículo 3. Todos acharam? Amém. E disse Simão Pedro: vou pescar. E disse-lhe ele: também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Senhor meu Deus, meu Pai, fale conosco, Senhor, nesta noite. Fale conosco, Deus, neste lugar, Senhor, da maneira que o Senhor achar melhor. O Espírito do Senhor venha falar, Deus, de uma maneira forte e poderosa nesta noite, para a glória do santo e grandioso nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar, glorificar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus tinha aparecido para os seus discípulos de uma maneira especial. E porque Jesus tinha desaparecido, já não aparecia já há muitos dias para os seus discípulos, a Bíblia diz que Pedro chama alguns dos discípulos ali também e fala assim: eu vou pescar. E alguns vão pescar com ele. E a Bíblia diz que eles passaram a noite inteira e nada apanharam. De repente, quando eles vêm chegando perto da praia, um homem fala para ele: pegaram alguma coisa? Ou pescaram alguma coisa? Estou falando nas minhas palavras, mas é isso que Jesus quis dizer. Se quiser ler, pode ler. De repente, um disse: não. Aí falou assim para lançar a rede ao outro lado. Se você continuar a leitura, eu quero descendo já amanhã, Jesus se apresentou à praia. Os discípulos não conheceram quem era Jesus. E disse-lhe, pois, o Senhor: filho, tendes alguma coisa de comer? Responderam: não. E eles disseram: lançai a rede para o lado direito do barco. E encheram e lançaram, pois já não podia tirar pela multidão de peixes. Aleluia, Jesus. Quando a Bíblia diz aqui, irmão, tudo na Bíblia tem um significado, tudo tem na Bíblia por causa do quê, tem um porquê, tudo tem um porquê na palavra do Senhor. Por que Jesus disse: lançai a rede, mas o Senhor falou qual era o lado? Porque o lado que Jesus mandou eles lançar estava ao rumo do templo. Aonde era para eles estarem? Aonde era para eles estar buscando e não pescando? Porque o Senhor já tirou eles de a pescaria. Porque Jesus chamou e falou: Pedro, olha, siga-me. Porque se tu me seguir, largar tudo que você tem, não te farei mais um pescador, mas sim um pescador de almas. Então Jesus já não tinha mais para Pedro uma coisa. Deus não tinha mais para Pedro ser um pescador. Pedro não era para estar ali pescando. Pedro era para estar no templo. Pedro era para estar buscando a presença de Deus. Não está ali. Mas quando eles viram que era Jesus, a Bíblia diz que Pedro, ele se envergonha porque ele estava nu. Ele se joga dentro da água. Mas quando a Bíblia diz nu, ele não estava, vou falar o corpo dele pelado. Ele estava desprovido de algumas roupas. Mas quando a Bíblia diz nu, ele não está falando da nudez daquele homem. Porque
porque ele estava sem camisa, ou porque ele estava com a roupa mais curta. Não é isso que a Bíblia significa. Essa nudez não significa isso. Mas agora nós vamos falar sobre isso, sobre essa nudez. Mas a Bíblia diz que quando Jesus, que Pedro, em primeiro lugar, nós temos que entender que Jesus nunca nos chamou para voltar para trás. Isso significa que Pedro estava voltando a ser a velha criatura, aonde Jesus já tinha tirado ele. Olha para o teu irmão aí. Fala, você é Pedro? Fala, será? Será? Aleluia. Coloquei até a mão na cabeça. Você vai, passa a mãozinha nas costas. Fala que doença, fala ai. Se doer, você fala ai. Amém? Amém. Sabe por quê, irmão? Nós falamos, não somos igual Pedro. Mas quantas vezes pensamos em voltar para trás? Quantas vezes nós temos o hábito daquilo que Jesus falou para nós não fazer mais, nós fazemos? Quantas vezes nós erramos, queremos voltar para trás, ou até mesmo pensamos em voltar para trás? Aqui Pedro pensou em voltar para trás. Porque não, pastor, ele não pensou não, porque Jesus não chamou ele para pescar mais. Jesus chamou para ele pescar almas. Para ele fazer algo para o Senhor tinha chamado ele para algo. Então o Senhor queria que ele estivesse no templo. Não, quando ele lançou a rede, ele viu o templo. Lá no alto da montanha. Era lá que era o lugar dele. Porque o Senhor disse para os seus discípulos: voltai para Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então é para ele estar em Jerusalém buscando o Senhor. Não era para ele estar pescando. O mandato de Deus lá em Lucas, versículo 24, capítulo 24, versículo 49. Voltai para Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, quando ele lança a rede, ele dá de cara, ele vê um templo em cima da montanha. Porque aonde foi feito o templo de Jerusalém era em alto. Então todos, quando eles subiam, iam ajudando os povoados das cidades, quando eles iam caminhando para a direção do templo, com aqueles que vinham pelo mar, eles sempre viam o templo de 4 cantos, não importava de onde vinha, mas o templo estava lá em cima. De longe eles avistavam o templo. De longe, por isso que foi feito no monte de Davi. Quando Davi orava ali, nesse monte, buscava a presença do Senhor, ele falou: um dia eu vou edificar um templo. E ali ele começou a construir a cidade. Mas o Senhor não permitiu que ele construísse o templo. Mas o seu filho construiu o templo. Então, irmão, nos 4 cantos aonde você via o templo. Tudo tem um porquê. Agora, a Bíblia diz, quando fala desprovido das restes, significa espiritualmente. Pedro estava desprovido da presença do Senhor. Ele estava desprovido da palavra. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós estamos cheios da palavra, cheios do Espírito Santo, nós não pensamos em voltar para trás. Nós não pensamos em desistir. Por isso que Jesus, se você continuar lendo, Jesus perguntou para ele 3 vezes: tu me amas? Significa 3 tipos de amor. Mas eu não quero pregar sobre esses 3 tipos de amor. Eu quero falar hoje, nesta noite. Olha, irmão, eu ia pregar hoje uma coisa totalmente diferente. Quando eu estava dentro do banheiro tomando banho, e eu falei: Jesus, eu já tinha estudado ontem, lido hoje, a palavra pela manhã, a palavra na hora do almoço, que eu ia pregar hoje. O Senhor falou: não quero que você fale sobre isso. Jesus, como me trouxe a essa palavra. Aleluia, Jesus. Dentro do banheiro tomando banho. Se Jesus estivesse preocupado com as vestes de Pedro, Jesus não tinha falado comigo hoje dentro do banheiro. Não é verdade? Hã?
Concorda? Amém. Verdade. E eu tomando banho, Jesus falando comigo. Jesus não estava preocupado com a veste carnal de Pedro, com as suas roupas. Ah, Pedro, você está sem camisa, está aparecendo muito os seus músculos aí, então você está desprovido, está em pecado. Não era isso. Ele estava desprovido da providência de Deus. Ele estava desprovido da fé. Porque ele caminhou por 3 anos e meio com Jesus. Jesus já tinha apresentado a ele. Jesus, ele estava dizendo ali, homem de pequena fé. O homem estava desprovido de fé, desprovido da providência do Senhor. E muitas vezes nós estamos desprovidos dessa fé, desprovidos porque nós estamos acreditando que Deus pode fazer alguma coisa em nossas vidas. Muitas vezes nós estamos igual Pedro, pensando em voltar para trás. Eu vou dar uma pescadinha para mim ver o que acontece. Será que dá alguma coisa melhor? Mas o Senhor, quando ele joga a rede, ele olha para o templo. E eu acredito que o Senhor, o próprio Espírito Santo, toca o coração dele e diz: é lá que era para você estar buscando a minha face. Daí quando ele reconhece que era Jesus, a Bíblia diz que quando ele vem trazendo, uns vem empurrando o barco para chegar à beira, a Bíblia diz que já está ali a brasa acesa. Jesus não acendeu a brasa quando eles chegaram. A Bíblia diz que quando eles chegaram à praia, a brasa já estava preparada. Aleluia. Significa também que Jesus tem um fogo que nós precisamos para nos alimentar. Daí eles colocaram o peixe ali, assaram, comeram. Daí de repente Jesus chama assim: é aqui, Gabriel. Um homem que tinha intimidade com Jesus. Os homens mais íntimos com Jesus foi Tiago, Pedro e João. Estava todo mundo sentado aqui, ó, os discípulos de Jesus. Aí de repente Jesus fala, depois eles comeram, eles começaram a dar aquela risadainha: ah, Jesus, mas nunca me perguntou ao Senhor mesmo. Porque ele tinha coragem. De repente Jesus falou assim: Pedro, vamos comigo, vamos dar uma voltinha. E sai caminhando com o Pedro. Aí Jesus faz uma pergunta para ver se ele não ama. Ele treme a minha fé. Nós sabemos que por 3 vezes Jesus fala isso. Daí ele fala assim: a última vez quando ele fica ali entristecido, não quer nem responder, Pedro fala assim: tu já foi moço. Tu já foi moço. Quando tu era moço, Pedro, você ia para onde você queria. Mas agora eu quero te dizer, por amor de mim, tu vai em lugares onde não quer. Mas por amor de mim, tu vai. Sabe o que significa isso aqui, irmão? Jesus vem chamando Pedro para uma intimidade. Pode sentar. Aleluia. Pastor, até agora, o que significa isso? Olha para o teu irmão e diz assim: mesmo na hora mais difícil, Jesus se interessa. Mesmo na hora mais difícil. É na hora mais difícil que Jesus vem. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus, Ele conhece o nosso coração e conhece as nossas vidas. Aleluia. É fácil criticar Pedro, irmão. É fácil criticar Pedro quando Pedro nega Jesus. Ah, esse Pedro negou Jesus por 3 vezes. E quantas vezes nós já negamos Jesus? Nós gostamos de criticar e muitas vezes fazemos as mesmas coisas. Ou até pior, né? Ou até pior, como a irmã falou. Nós gostamos de criticar, né? Como que ele teve coragem de negar Jesus? Pedro, como teve coragem de abandonar o seu ministério e voltar a ser um pescador?
Mas mesmo assim, Jesus, com o teu amor e com a tua misericórdia, ele foi lá apresentar aos seus discípulos, sabe por quê? Estender as tuas mãos para Pedro e dizer: Pedro, neste momento difícil ainda eu tenho algo a realizar na tua vida, mas acredita, creia, porque eu tenho uma brasa, porque eu tenho pão, porque eu tenho peixe, eu te alimento, eu sou Deus da provisão. Volta para o templo e começa a me adorar, começa a buscar a minha parte, porque vai descer sobre vocês algo sobrenatural. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Nós também muitas vezes se colocamos como Pedro. Olhamos para a dificuldade e falamos: não, eu vou desistir porque eu não aguento mais. Aí você fala: não, você é fraco. Não, Jesus conhece as tuas forças. E nem que Jesus tenha que descer do céu e até você dizer: filho, não te preocupe. Sabe por quê? Porque o Senhor tem prazer em nós. Porque o Senhor, o amor de Jesus é sobrenatural. Nós não conseguimos explicar o amor que Jesus tem por nós. Falta o entendimento, falta a sabedoria, falta nós entender a provisão de Deus sobre as nossas vidas. Sabe por quê, irmão? Muitas vezes nós estamos fracos, mas até nas nossas fraquezas, Ele é a nossa fortaleza. Aleluia, Jesus. Quando você diz: Jesus, eu não aguento mais, Jesus fala: filho, agora eu te dou força para você aguentar um pouquinho mais. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu te ajudo um pouquinho mais. Eu te fortaleço. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus, Ele quer se manifestar sobre as nossas vidas. Quando Pedro estava lá, e muitos criticam Pedro, Pedro estava quase para abandonar o seu ministério. Significa voltar a ser a velha criatura. Mas Jesus estendeu as mãos para Pedro. Eu quero determinar nessa noite. Eu não sei como está a sua fé, mas hoje Jesus está estendendo as mãos para você. Oh, aleluia, Deus. Pela fé. Jesus está estendendo as mãos para você. Pode ser que você está desprovido hoje, está envergonhado de Jesus, mas Jesus, Ele tem a provisão. Pode ser que você está olhando aí dizendo assim: não, mas eu estou fraco. Mas Jesus está dizendo para você: não, eu te fortaleço nessa noite. Ah, mas eu estou desprovido, Jesus. Mas eu quero te dizer: Jesus traz a provisão para ti nessa noite. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus de amor também. Ele é aquele que vai lá lamaçar o pecado e arranca o olho do pecado. Sabe por quê? Porque Ele tem prazer em fazer a obra sobre a minha e sobre a tua vida. Ele tem prazer em levantar eu na terra, você na terra, e olhar para o diabo, para Satanás dizer: aquele ali é meu servo, aquela ali é minha serva. Eu tenho feito algo sobre a vida dele. Sabe por que ele está acreditando assim? Porque eu tenho estado na vida dele. Sabe por que ele tem me buscado no meio da dificuldade? Muitas vezes ele pensa em voltar para trás. Mas é uma coisa, eu me apresento a ele hoje e digo: não te preocupa, porque eu te amo, porque eu tenho algo sobre a tua vida. Aleluia. Porque ele é um Jesus de provisão. Ah, eu estou desprovido. Não te preocupa, meu irmão. Eu falei com Jesus: não se esconda de Deus, porque ninguém pode se esconder do Senhor. Davi, quando pecou ao Senhor, todo mundo olha na Bíblia e pensa que Davi pecou hoje, e amanhã o profeta já chegou até ele e já veio o castigo. Pedro ficou 1 ano no seu ministério tentando esconder o seu pecado. 1 ano sem buscar a presença de Deus, com vergonha de Deus. Mas quando veio o profeta até ele começou a buscar o Senhor. Daí que ele escreveu o Salmo 51. Ao meio dessa situação, ele começou a escrever o Salmo 51. Quando ele viu o seu filho morto. E a Bíblia diz que ele começa a orar e buscar o Senhor. Vão oferecer pão para ele não quer. Vão oferecer água para ele não quer. Vão oferecer vinho para ele não quer. Só na oração e no jejum. Daí de repente chega a notícia: o seu filho está morto. Ele se levanta. Toma banho, come, daí todo mundo entendeu. Mas por que, Davi, você fez isso agora que você é a notícia que o filho está morto, a criança não morreu? Você come, você bebe, o que está acontecendo? Sabe por quê? Porque havia ainda esperança quando ele estava vivo.
Aleluia, Jesus. Ele É estava verdade. pedindo misericórdia do Senhor. Aí quando ele começa a escrever o Salmo 50. Eu falei que é uma hora que eu vou pregar sobre a parcial e a depassagem espiritual. Porque Davi escreveu o Salmo 23 no seu auge no seu ministério. E o Salmo 51 quando ele estava dentro de um buraco de lodo. Quando ele tinha perdido algo de Deus. Quando ele não estava buscando mais a presença do Senhor nele, daí ele começa a pedir a misericórdia do Senhor. Ele começa a buscar novamente para que o Senhor venha lavá-lo, purificá-lo do seu pecado. Sabe por quê? Porque ele não queria mais estar afastado de Deus. Ele não queria mais viver o seu reinado sem a presença do Senhor. Ele não queria mais ficar sem sentir a glória, sem falar com o Senhor Todo-Poderoso, sem louvar ao Senhor. Ele estava com falta disso, então ele começa a buscar a presença do Senhor e pedir a misericórdia de Deus. Aleluia, Jesus. Agora, Pedro, como eu disse, Pedro estava querendo, estava dando assim, ó, ele estava fazendo assim. Sabia, irmão, que tem muitos crentes querendo, mas ele está dentro da igreja, mas ele está fazendo assim, ó. Dentro da igreja, ele está fazendo isso aqui, voltando para trás. Quantos crentes que oravam, buscavam, jejuavam, ia para o monte, cantavam, louvavam, hoje está prostrado dentro da igreja. Quantos crentes que vêm para a igreja, mas está morto espiritualmente, está voltando para trás. Quando você vê um crente fervoroso, ele está indo para frente. Eu quero Jesus, ele está buscando, ele está fazendo a obra, ele está evangelizando, ele está fazendo alguma coisa para Jesus. Mas aquele que começa, mas isso aí não compensa, não sei o que, não sei o que lá. Ele começa a dar desculpa para não fazer a obra de Deus, quer dizer que ele já está voltando para trás. E quando ele começa a voltar para trás é perigoso, sabe por quê? Porque daí ele começa a querer voltar a pescar, ele começa a ser a velha criatura novamente, ele começa a pensar como as coisas lá do mundo, ele começa a voltar nos seus pensamentos, mesmo dentro da igreja, está um passo dele sair da casa do Senhor, está um passo do diabo dar a rasteira dele, mas hoje Jesus, que tiver alguém dessa gente aqui nessa noite, Jesus se apresenta a ti nessa noite e fala, não, eu não te chamei para ser um pescador, mas eu te chamei para voltar para o templo, eu te chamei para voltar para Jerusalém, eu te chamei para buscar a minha presença, porque eu quero ter intimidade com você. Oh, aleluia! Glória a Deus! Eu não te chamei para isso. Quantas pessoas estão aí reclamando, mas Jesus não chamou ele para aquilo, irmão. Jesus chamou Pedro para pescar alma, não pescar peixe. Que já fazia parte do passado da vida dele. Mas o passado ele estava acrescentando no futuro. Que não fosse Jesus intervir isso aí, que seria de Pedro? Jesus vai intervir hoje coisas nas nossas vidas, amém? Amém, Jesus. Aleluia. Jesus está colocando paredes, sabe por quê? Porque tem crente que está caminhando ao contrário da vontade de Deus. E Jesus vai levantar paredes para você olhar para a parede e falar, não, tem que voltar para trás. Eita Deus. É a grande verdade. Vamos se colocar no pé. Muita dor na sola do pé hoje. Deixa eu ganhar isso aqui. Eu já tenho achado, né? Ver daqui só, né? Mas você colocou isso aqui, né? Vamos orar a Deus. Buscar a presença do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Vivemos dias difíceis. Mas temos que entender que ao meio das dificuldades da vida, ao Deus do céu ainda faz o impossível. Amém? Amém. Quem está precisando de um milagre? Aleluia! Eu sou muito. Vou levantar até os cabelos. Quando levanta as suas mãos. Eu vou levantar os cabelos. Oh, Deus. Amém? Amém.
Agora, sabe por que nós muitas vezes não recebemos o nosso milagre? Essência. Deixa comigo aqui. Pensa um pouquinho comigo. Deixa eu Quero que você pense, não responde, só pensa um pouquinho. ficar mais mal. Quantas vezes você colocou isso nas mãos de Deus? Não responde. Mas quantas vezes você creu, acima de todas as coisas, que aquilo que você colocou nas mãos do Senhor vai acontecer? Deus amado. Ô Jesus, me ajuda nessa parte aqui, mas depois não, mas Jesus, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas espera aí. Você não colocou na mão de Jesus, mas já está falando o que você vai fazer já. Aí Jesus fala assim, então eu não posso te ajudar. É verdade. Isso não é depender de Deus, nós temos que aprender a depender do Senhor. Não depender das nossas forças. Pastor, eu devo. Você está devendo? E igual eu. Quem não levou? Sabe o que acontece? Nós começamos a arrumar jeito, mas nós nunca cremos que Jesus pode dar um jeito. Jesus, eu quero que o Senhor dar um jeito na minha vida. Na minha vida, vamos dizer, sentimental. Quero que o Senhor dê jeito, mas olha, eu vou tentar fazer isso, vou fazer isso. Você já tirou da mão. E nós não conseguimos esperar em Deus. É verdade. Pedro não conseguiu esperar. Por isso ele voltou. Porque ele não soube esperar. Olha para o teu irmão do lado dele e diz assim para ele: você está pronto para esperar? Você está pronto para esperar? Fala para ele: quando você aprender a esperar, Quando você esperar, o seu milagre vai acontecer. o seu milagre vai acontecer. Mas em Jesus, esperar em Jesus. Esperar em Jesus. Aleluia. Oramos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Oh, Deus amado. Começa a fazer, Deus, a tua obra, Jesus. Começa a fazer, Deus, o teu querer, Jesus. E realiza, Deus, a tua obra. Realiza, Deus, a tua provisão, Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Entra com provisão, Jesus. Faça um milagre. Realiza, Deus, a tua obra. Realiza, Deus, a tua vontade, o teu querer, Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. A irmã Vanessa disse que quer levantar até o cabelo para receber, né? Eu sinto dizer isso, Senhor. Quando Deus me começa a falar, me incomodar, para me falar alguma coisa, eu não consigo nem orar. Então eu vou fazer assim do coração. Nós vamos desafiar Deus. Eita. Que dia que é hoje no mês? 4. É o mês que vem, no dia 4. E Deus não trazer nenhum milagre sobre a vida da senhora. Provisão. E não. Ela vai chegar aqui dia 4. No mês que vem falar com a pastora, hoje dia 4, foi ontem, vamos dizer assim. Missionaria. A senhora vai cobrar aqui? Não é de Jesus. Amém? Eu não sei que Jesus vai. Eu não sei que Jesus vai. Como ele vai te fazer? Mas eu sinto de falar isso, pessoal. Que Jesus está entrando com provisão naquilo que a senhora está precisando. Deus vai. Jesus tem os seus meios, né? Às vezes pode ter que ligar lá no banco, a senhora vem aqui, tem um dinheiro aqui dentro, a senhora vai passar o cartão, lá tem um dinheiro bom lá. A senhora vai saber? Olha cá. Jesus pode fazer essas coisas. Eu É sei. o primo dele. Ele ouviu falar que apareceu dinheiro na conta. Eu já ouvi falar. Eu vou ser amanhã. Todo dia que ela quiser. Senhor, eu determino, Senhor.
Eu selo, Deus, diante da tua presença, Jesus. Deus, é um desafio na que a subir, Pai, que o Senhor é nesse ministério, é na minha vida. Isso vai acontecer, Jesus. Que o Senhor não é na nossa vida e não é também, Senhor, nesse ministério. Nada vai acontecer, Senhor, mas que é, Senhor, da tua parte. Comece a trabalhar ao favor da tua filha. E que é, papai, nós queremos um sinal já agora. Rabanaka, suma, nagashana, rabanagai. Rito, komanakion, terebeneque. Rito, komanasu, rabanagai. Deus, chamado Deus querido, trabalha na vida dela para a glória do Senhor. E eu declaro a tua vontade, o teu querer, para a glória do Senhor Jesus. Olha, Deus é assim. Vamos ver que o Jesus está aqui. Vou dar uma olhada aqui, da glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vem aqui, Paulo. Eu vou fazer uma pergunta para a senhora. A senhora vai me responder aqui sim ou não. Tá? Vamos voltar para o irmão. Essa voz aqui. Pensou, eu precisava de uma vez também. Pensou isso ou não pensou? Quando eu falava para a irmã, vamos dizer vamos dar 5 minutos atrás, uns 3 minutos atrás. Foi assim ou não foi? Não é que a senhora ficou com inveja da irmã Vaninha, mas a senhora falou, eu que precisava de uma verdadeira Jesus. Jesus mandou falar para a senhora que ele da senhora também. Receba em nome de Jesus o milagre do Senhor Jesus. Deus trabalha na vida dela, Deus. Que ela deseja disso, Deus, faça acontecer na vida. Que o Senhor revelou o que ela pensava, Jesus, há 3, 5 minutos atrás, Jesus, porque o Senhor tem poder de realizar isso na vida dela. Sela ela, Senhor. Cumpra com a tua palavra, a tua promessa. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro a ordem do Senhor, Deus, sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus. Está pronto para contar o testemunho da família? Vai contar o testemunho no dia? Aleluia. Glória a Deus. Você vai falar que não vou, e vai falar assim, então Jesus não vai cumprir. Amém? Amém. O amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos. Amém. Amém? Amém.